Olá, Márcia Horner aqui e hoje eu vim contar para vocês como é que tudo começou. Eu já contei no primeiro vídeo que eu sou veterinária há quase 30 anos. Aliás, quem não assistiu o primeiro vídeo, corre lá, assiste o primeiro vídeo, depois volta para esse, né? E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos, fazer comentário, dar like ou dar dislike, tá bom? Porque quanto mais a gente conseguir espalhar isso, quanto mais tutores conscientes a gente tiver, mais pets saudáveis e felizes a gente vai ter também, tá? Para quem já assistiu alguma live minha ou uma entrevista, esse papo pode ficar meio repetitivo, tá, gente? Mas eu preciso pôr uma ordem aqui nos vídeos. Para quem está chegando agora, para quem não me conhece, eu preciso ter uma ordem aqui. Eu estou tentando organizar isso, tá bom? Muito bem. Em 2005 eu já usava fitoenergética, mas eu usava muito pouco. Eu usava comigo, com alguns amigos, alguns animais, né? E eventualmente algum cliente pedia para usar em algum paciente, né? Cliente, entenda-se aqui como tutor, né? E paciente, o pet. A gente não chama de dono, não é legal chamar de dono, porque ninguém é dono de ninguém, né? Também não é legal a gente falar o meu cachorro, a minha gata, né? Porque a gente não é dono desses animais, né? Então, tem gente que diz que, mas é um membro da família. Tudo bem, é melhor dizer que é um membro da família, então, do que dizer que é meu ou minha, ou o dono, né? Muito bem. Eu sou essa coisa de dono e de dona, e de filho, eu também não gosto muito. Eu sou contra essa humanização exagerada que os animais estão sofrendo ultimamente, mas tudo bem. Tá tudo bem. Eu tenho muitas amigas que dizem que os animais são seus filhos e tá tudo bem. Bom, então nesse ano de 2005 eu atendi 5 cães com o mesmo sintoma. Todos os 5 cães tinham o mesmo sintoma, que era a paralisia do membro posterior. E o que me chamou a atenção foi que todos eles tinham sofrido uma perda na família. Todos eles estavam vivendo um luto. Então, foi aí que a minha chave, a minha ficha começou a cair, porque não podia ser só coincidência, né? 5 cães com os mesmos sintomas e todos eles tinham uma perda, estavam vivendo um luto, né? E eu lembro que eu falava para os meus clientes, e alguns aceitavam, outros não aceitavam, né? E eu lembro que teve um que me falou: não, Márcia, essa tua teoria aí não cola para mim, porque o meu cachorro, ele não tinha muito contato com a minha mulher, que era a esposa dele, tinha falecido, né? E ele disse, porque ele mora na fazenda, o cachorro morava na fazenda e a mulher dele morava na cidade, e ela não tinha muito contato com ele. E ele dizia, ele não pode estar sofrendo tanto a morte dela se eles não tinham muito contato, né? Mas eu também lembro de dizer para ele naquela época que não era isso. Não era só a saudade, a falta que o animal estava sentindo do dono ou da pessoa, né? Era mais que isso, era o ambiente, a tristeza que estava no ambiente, né? Era o luto que estava naquele ambiente, estava aquele sentimento denso, pesado que estava no ambiente, era aquilo que estava adoecendo ele. Então, eu já tinha uma noção naquela época de que as emoções, os sentimentos, os pensamentos do tutor podiam sim afetar a saúde do pet. Mas isso era tudo era um achismo meu, né? Porque eu não tinha dados na época, eu não tinha nada, eu só constatava isso no consultório, né? E o último desses casos, que aconteceu em dezembro desse ano, foi com uma bulldoguinha, minha parceira, uma bulldoguinha Pipa.
nós tínhamos passado por uma perda bem doída e eu estava com uma capsulite adesiva no ombro, que é conhecido como ombro congelado. Quem passou por isso ou conhece alguém que passou, sabe o que é o quanto é doído isso, né? E além disso eu tinha dores, assim, em todas as minhas articulações. Eram dores, as articulações iam se alternando, assim, eu tinha dores em todas as articulações. E a Pipa, então, teve essa paralisia posterior também. O tratamento dos outros cães foi tranquilo, todos eles se recuperaram rapidamente, mas com a Pipa não aconteceu isso. Eu fiz de tudo, eu chamei colegas, eu levei ela para Pelotas. Na época eu morava em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha que é perto de Pelotas. Então eu levei ela para Pelotas, nós fizemos exames, eu levava ela para fazer acupuntura e, enfim, ela não só não melhorou, como a paralisia progrediu e atingiu os membros anteriores. Então, a Pipa, ela ficou totalmente paralisada, né? Ela só tinha movimentos voluntários com a cabeça. E aí, ela morou durante 2 anos e 8 meses, ela morava na sala lá de casa, né? E ela desenvolveu ela sabia se comunicar. Cada latido dela tinha um significado. Ela latia de um jeito quando ela estava com fome, de outro jeito quando ela queria ir na grama para fazer as necessidades fisiológicas dela, né? Xixi, cocô mesmo, né, gente? E quando ela virava o pote da água, então a gente sabia pelo latido dela o que ela queria, o que ela estava pedindo, né? E a Pipa também era bem conhecida na cidade, porque eu tenho uma amiga que na época botava a Pipa num carrinho de bebê adaptado e passeava com ela pela cidade. Então ela era bem conhecida. Naquela época não tinha carrinhos, hoje a gente vê muitos tutores passeando com os animais em carrinhos, né? Naquela época a gente não via isso. Bom, então a minha teoria de que o estado mental, vibracional do tutor pudesse afetar a saúde do pet estava se confirmando dia a dia no consultório, né? E dentro da minha própria casa, né? Também, né? E eu via no consultório, gente, é muito comum aparecer, por exemplo, um cachorro com problema de pele e o dono tem problema de pele. Um cachorro com problema nas articulações, o dono tem problema nas articulações, né? Eu vi um cliente meu, ele tinha câncer e ele morreu de câncer, pâncreas e fígado, e ele estava com aquela cor bem característica, né? E uma semana depois, o cachorro dele morreu igual a ele, com o mesmo câncer, com a mesma cor. Era uma coisa assim incrível, né? Isso tudo não podia ser só coincidência, né? Mas enfim, eu segui usando os florais, a fitoenergética, eu fazia testes. Numa época, teve uma vez, eu tinha 2 bulldoguinhos, bulldog francês também, filhotes, irmãos da mesma ninhada, e os 2 pegaram papilomatose. Para quem não conhece, na papilomatose eles ficam com a mucosa da boca e até fora da boca cheia de papilomas, que são verrugas, né? E aí eu fiz um teste, os 2 eram irmãos, eu botei os 2 juntos, separados de todos, né, e juntos, e eu fiz num tratamento alopático, que eram injeções semanais, que a gente tinha que fazer, intramuscular, e no outro eu tratei com homeopatia, que eram aquelas bolinhas de açúcar deliciosas que eles gostam, né? E eu não preciso nem dizer para vocês qual deles se curou primeiro, né? O tratamento com a homeopatia, ele era com tuia, e era assim, quando os papilomas começassem a mudar de cor, a gente tinha que parar de dar e esperar. E foi o que eu fiz. Os papilomas começaram a ficar pretos, e eu parei de dar o medicamento, a homeopatia,
E assim, 3, 4 dias depois, eles começaram a murchar, a cair, e ele ficou ótimo. Enquanto que o outro ainda ficou mais 2 semanas sofrendo com as injeções, né, para ficar bom. Então, sem contar efeito colateral da alopatia e o sofrimento das injeções também, né. Bom, eu segui trabalhando no consultório, mas eu sabia que se eu continuasse naquele ritmo, trabalhando do jeito que eu trabalhava, eu não ia conseguir nunca me dedicar à terapia, às terapias integrativas, naturais, né? Então, em 2015, eu tive a oportunidade de vir morar no Rio de Janeiro e comecei a me organizar para isso e eu me desfiz de tudo que eu tinha, eu fechei consultório, aluguei a minha casa, vendi tudo que eu tinha, doei muita coisa, desapeguei de tudo e de todos, né, da minha família, de amigos, queridos. Essa foi a parte mais difícil, claro. E eu vim embora para o Rio de Janeiro só com o que cabia dentro do meu carro. E aí, chegando aqui, eu comecei então eu me dediquei, me dedico ainda, né, a estudar as terapias naturais, integrativas. E eu faço isso assim a maior parte das 24 horas do dia. Fim de semana, sábado, todo sábado eu estou em curso, às vezes no domingo também. Então essa é a minha vida, assim. Eu vim para cá, me dediquei a isso e eu fiz a minha transição de carreira e virei terapeuta, né? E eu virei terapeuta, mas eu não tinha um nicho definido. E aí, numa imersão do Corpo Explica, eu já falei no outro vídeo que eu sou analista corporal, eu sou analista treinada e certificada pelo Corpo Explica, né? E numa imersão do Corpo Explica, então, eu resolvi definir o meu nicho e eu defini que eu queria trabalhar, então, com tutores e pets. Porque eu não queria deixar para trás 30 anos de veterinária, que é o que eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar com os animais e também gosto de trabalhar com os tutores, né? Então, eu consegui juntar as minhas duas paixões, as duas coisas que eu amo fazer, que é trabalhar com os animais e atender com as terapias alternativas, né? Então, eu atendo tutores, eu sou veterinária holística e atendo, eu sou terapeuta de tutores e pets. Consegui juntar as minhas paixões. Então, por quê? Porque eu gosto de atender com os animais, porque eu tenho experiência, né? Eu tenho 30 anos de experiência, né? Eu conheço os animais, né? E também porque eu acredito que só tratar o pet não funciona, né? Se o tutor não tratar das suas questões, não adianta tratar o pet. É o que eu expliquei lá no primeiro vídeo, aquela história do filtro, né? O tutor tem que estar limpo também para passar água limpa pro pet, né? Eu aprendi com o professor Fernando Fratami que os animais, eles são espelhos nossos, né? Eles adoecem por espelhamento, eles são espelhos nossos. Os animais, quando eles morrem, eles reencarnam muito rapidamente. E eles não trazem o que a gente chama de karma, eles não têm karma, né? Então, as crianças, assim como os animais, elas também adoecem por espelhamento, elas também absorvem. Mas as crianças, elas têm, a diferença é que elas trazem experiências de outras vidas, que a gente chama de karma, né? E os animais não, os animais chegam aqui como uma folha em branco. Cada vez que eles vêm como uma folha em branco, né? Só que uma coisa aí, gente, que eu não gosto, pelo menos eu acredito que karma, quando a gente fala em karma, logo a gente pensa naquela coisa pesada que a gente veio para pagar, que a gente veio para, né, que a gente tem que pagar. É isso que a gente pensa quando a gente fala em karma, né? Eu tô aqui, eu tenho que passar por isso, eu tenho que sofrer porque eu tô aqui para pagar isso. Eu não acredito nisso. Eu acho que karma
são as experiências que a gente traz, são outras experiências que a gente traz de outras vidas, né? E é isso. Não precisa ser tão pesado assim, né? Bom, os animais, eles absorvem as nossas energias, aliás, eles trocam energia conosco através dos chakras, né? E eles têm um sistema de chakra muito parecido com o nosso. É parecido, mas não é igual. Mas isso eu vou falar em outro vídeo, porque esse aqui já tá ficando muito longo. Eu vou fazer o próximo vídeo que eu fizer, vai ser justamente para falar sobre os chakras dos animais, tá? Eu já falei também lá no outro vídeo, eu também já falei do nosso campo eletromagnético, das trocas que a gente faz com os pets e com as outras pessoas, né? E que se a gente não mudar a nossa forma de pensar e de sentir e de agir, os sintomas vão retornar, os sintomas vão reaparecer, tanto no tutor quanto no pet, né? Então, assim, uma coisa é certa, os animais absorvem a nossa energia e para que eles não adoeçam, nós precisamos vibrar em uma frequência mais alta, mais elevada, tá? E como é que a gente consegue vibrar numa frequência mais elevada? Conta com as terapias naturais. Não tem nada melhor do que as terapias naturais para